A jovem rejeitada estava à venda, e o viúvo a comprou. Ninguém a quis, até que um viúvo solitário caminhou até o centro da praça, carregando um saco de moedas de prata. Naquela manhã, o sol parecia zombar da tristeza que se instalara ali. A jovem, com o vestido gasto e as mãos amarradas, pela vergonha mal conseguia levantar os olhos. O pai a havia vendido como se fosse um objeto, um fardo inútil que ele precisava se livrar para pagar as próprias dívidas. A cidade inteira assistia, murmurando, apontando, julgando. Miguel apertou a borda do chapéu, sentindo o olhar de todos em si. Uma parte dele gritava pelo recato que a viuvez e sua posição exigiam. Outra, mais antiga e fundamental, não podia tolerar a visão daquele desamparo. O escândalo seria inevitável, mas o arrependimento seria pior. Mas, quando os passos lentos daquele homem ecoaram sobre o cascalho, algo mudou no ar. Ele não a encarou como mercadoria, não a pesou como quem avalia gado. Ele apenas colocou as moedas sobre a mesa e disse com voz baixa, firme e inesperadamente gentil: "Eu levo a moça." E naquele instante, no exato momento em que as mãos dela foram libertadas, a vida daquela jovem começou a mudar. Não por milagre, mas porque pela primeira vez alguém a enxergou como ser humano. O nome dela era Elisa. O dele, quase todos sabiam: Miguel Azevedo, viúvo, dono de terras, homem calado que há anos vivia sozinho na fazenda além do rio. E mesmo sem ainda compreender, Elisa estava deixando de ser fardo para um dia descobrir que podia ser amada. E antes da gente continuar, já se inscreva no canal, ative o sininho e comenta aqui de qual cidade você está ouvindo essa história. Seu apoio faz essas histórias chegarem a mais pessoas todos os dias. A charrete avançava devagar pela estrada de terra batida, levantando uma nuvem fina de poeira avermelhada que grudava na barra do vestido de Elisa. O sol já ia se inclinando no céu, tingindo tudo de um dourado melancólico. As árvores altas formavam túneis de sombra, e de vez em quando, um pássaro cortava o ar com um canto curto, como se lembrasse que ainda havia vida ali, apesar de tudo. Elisa mantinha as mãos unidas sobre o colo, os dedos apertados um contra o outro, tentando controlar o tremor. O lenço simples que cobria seus cabelos castanhos estava úmido de suor. Ela olhava à frente, sem realmente ver a paisagem. A mente ainda estava na praça, no murmúrio do povo, no olhar frio do pai ao receber as moedas, no som metálico das pratas caindo dentro do saco, selando seu destino. Ao lado dela, segurando as rédeas, Miguel não dizia nada. Ele guiava os cavalos com firmeza, o chapéu de feltro projetando sombra sobre os olhos. O maxilar marcado, coberto por uma barba curta e bem aparada, permanecia tenso, como se estivesse habituado a segurar palavras e sentimentos. Os ombros largos, o casaco escuro apesar do calor, tudo nele parecia feito para carregar o peso do mundo em silêncio. Elisa sentia o peito apertar sempre que pensava no que a esperava. Não sabia o que ele queria dela. Sabia apenas que agora pertencia àquele homem, como pertenceram antes ao pai as galinhas, a carroça velha, a roça de milho. Era assim que a vida sempre lhe fora apresentada. Ou se era de alguém, ou não se era nada. "Está com fome?" A voz de Miguel rompeu o silêncio, grave, baixa, quase áspera pelo desuso. Elisa se sobressaltou ligeiramente. Demorou um instante para entender que ele falava com ela. Não, mentiu. A barriga doía de vazio desde cedo, mas a vergonha era maior que a fome. Miguel lançou um olhar rápido, quase imperceptível em sua direção. Reparou no rosto fino, no queixo firme apesar do medo, nos olhos escuros que evitavam encontrar os dele. Havia marcas discretas nos pulsos, de onde a corda apertara até ser cortada. Ele notou tudo em silêncio. "A viagem ainda é longa", murmurou. "Quando chegarmos, mando trazer comida." Elisa apenas assentiu, sem coragem de agradecer. A palavra "obrigada" parecia grande demais para caber entre eles naquela hora. Conforme avançavam, a paisagem começou a se abrir. O caminho estreito deu lugar a um trecho mais amplo, onde se podia ver, ao longe, o contorno de uma casa grande, de paredes claras, sentada sobre uma elevação suave do terreno. Em volta, campos cultivados, árvores de copa farta, um curral e, mais adiante, a linha prateada de um rio. "É ali", disse Miguel apontando com o queixo, "a fazenda Santa Aurora." Elisa respirou fundo.
A fazenda era maior do que qualquer lugar que já tinha visto de perto. Na pequena casa onde crescera, o telhado vazava quando chovia forte. As paredes riam de tão finas e o chão era sempre frio. Ali não. Ali tudo parecia sólido, firme, como se o mundo, de repente, tivesse ganho paredes que não desabariam com o primeiro vento. À medida que se aproximavam, alguns trabalhadores que cuidavam dos animais ergueram o olhar. Alguns tiraram o chapéu num cumprimento respeitoso a Miguel. Outros, curiosos, deixaram os olhos pousarem por um instante a mais na moça ao lado do patrão. "Boa tarde, seu Miguel", gritou um dos homens de longe. "Boa tarde, João", respondeu ele, sem diminuir o passo dos cavalos. Os olhos de João foram de Miguel para Elisa, e um sorriso meio maroto surgiu sem que ele quisesse. Em seguida, notando a expressão fechada do patrão, abaixou a cabeça e voltou ao trabalho. Elisa sentiu o rosto corar. Em qualquer lugar onde uma mulher chegasse ao lado de um homem, os olhares falavam mais do que as bocas. Ela se encolheu instintivamente, desejando ser invisível. Quando a charrete parou diante da casa, uma mulher de meia idade surgiu na varanda, enxugando as mãos no avental. Tinha o cabelo preso num coque firme e o olhar atento de quem via tudo e entendia mais do que dizia. "Finalmente, seu Miguel", comentou, aproximando-se da escada. "Já estava achando que o senhor ia passar a noite na cidade." Ele desceu primeiro e então virou-se para ajudar Elisa a descer. Estendeu a mão, calosa e quente, mas não a segurou à força. Apenas ofereceu. Por um segundo, ela hesitou. A lembrança de outras mãos agarrando seu braço sem consentimento, empurrando-a, puxando-a, cristalizou-se em sua mente. Mas aquela mão ali não exigia, apenas esperava. Timidamente, Elisa pousou os dedos sobre os dele e sentiu a firmeza com que a sustentou sem machucar, conduzindo-a até o chão. "Dona Rosa", chamou Miguel, voltando-se para a mulher do avental. "Esta é Elisa." Os olhos da governanta percorreram a jovem com rapidez, sem o veneno da curiosidade maldosa, mas com uma atenção quase maternal. "Seja bem-vinda, menina", disse, com um meio sorriso. "Eu cuido da casa para o seu Miguel. Qualquer coisa, pode falar comigo." Elisa engoliu em seco. "Obrigada", murmurou quase num fio de voz. Miguel ajeitou o chapéu na cabeça, inquieto. "Ela vai ficar no quarto que era da..." Ele travou por um instante. "Do lado do meu." Recompôs-se, tocando a aba do chapéu. "Mostre tudo a ela, Rosa. Depois quero falar com os dois na sala." "Sim, senhor", respondeu a governanta. Enquanto Miguel se afastava em direção ao galpão, a passos largos, Elisa sentiu o peso daquela nova etapa da vida cair sobre os ombros. Não havia mais praça, nem pai, nem vozes apontando, mas havia paredes desconhecidas, regras que não sabia, um homem calado que agora era de alguma forma seu dono, e um futuro inteiro que ela não fazia ideia de como habitar. "Venha, minha filha", chamou Dona Rosa gentil, tocando de leve o seu cotovelo. "Vamos tirar essa poeira do corpo e dar um pouco de comida a esse estômago." Elisa deixou-se guiar. Entrou na casa e foi envolvida por um cheiro de madeira encerada, pão fresco e café antigo que parecia morar nas paredes. O piso rangia suavemente sob os pés. Ali dentro, o mundo soava diferente, menos cruel, mais lento, quase acolhedor. Ao subir as escadas para o andar de cima, ouviu vozes de crianças ao longe, no quintal. Risos, passos correndo, um grito agudo de alegria. Por um instante, sentiu uma ponta de surpresa. "Ele tem filhos?" perguntou, sem conseguir conter a curiosidade. Dona Rosa lançou-lhe um olhar de lado. "Tem, sim. 2 meninos. O mais velho anda quase sempre com o pai na lida da fazenda. O outro é mais levado que cabrito solto." Um sorriso breve iluminou o rosto sério da mulher. "Logo você conhece. Filhos." Aquilo mudava tudo e, ao mesmo tempo, não mudava nada. Elisa não sabia se aquilo tornava o viúvo mais seguro ou mais perigoso. Mas ao ouvir novamente os risos ao longe, algo dentro dela, bem pequeno, quase microscópico, se aqueceu. Talvez aquele lugar pudesse um dia se parecer com casa. Por enquanto, porém, era apenas o cenário de uma vida que ela ainda nem sabia se merecia viver. Na manhã seguinte, o galo mal havia cantado pela segunda vez quando Elisa ouviu o suave rufar na porta do quarto. "Menina?" A voz de Dona Rosa atravessou a madeira. "Hora de levantar. A casa aqui acorda cedo." Elisa abriu os olhos num sobressalto.
Demorou alguns segundos para lembrar onde estava. O teto alto, as paredes claras, a janela que deixava entrar uma faixa de luz cinzenta anunciando o amanhecer, nada ali lhe era familiar. Por um instante, a velha sensação de estar fora de lugar apertou-lhe o peito. Mas logo, a lembrança veio inteira. A praça, o saco de moedas, o viúvo, a viagem, o banho quente que não sentia desde a infância, o prato de sopa que a fizera quase chorar de alívio. Dormira pesada, o corpo exausto, encolhida num colchão macio demais para quem sempre conhecera a dureza do chão. "Já vou!" respondeu apressada, pulando da cama. Vestiu o único vestido melhorzinho que possuía, agora lavado por Dona Rosa, e prendeu o cabelo num coque simples. Ao se olhar rapidamente no espelho gasto, quase não se reconheceu. Havia menos sujeira na pele, menos sombra ao redor dos olhos. A tristeza continuava ali, mas um pouco mais arrumada. Ao descer as escadas, encontrou Dona Rosa na cozinha, já de avental, mexendo uma panela sobre o fogão a lenha. O cheiro de café recém-passado preenchia o ambiente. "Sente-se e coma", ordenou a mulher, apontando para a mesa. "Pão e café primeiro. Depois eu lhe explico o serviço." Elisa obedeceu. As mãos ainda não tinham se acostumado à ideia de tocar comida sem precisar olhar em volta, com medo de alguém lhe arrancar o pedaço. Ela mordeu o pão devagar, saboreando cada migalha como se temesse que fosse a última refeição decente por muito tempo. "Aqui a gente divide assim", começou Dona Rosa, sem rodeios, enquanto cortava legumes com destreza. "Eu cuido da cozinha, da organização da casa, das contas pequenas que o seu Miguel me manda pagar. Você vai me ajudar com a limpeza, com a roupa, com a arrumação dos quartos. Também vai ajudar a olhar os meninos quando for preciso." Elisa engoliu o café antes de perguntar hesitante. "E o Sr. Miguel?" Ela corou ao ouvir a própria voz dizer o nome dele. Dona Rosa ergueu os olhos, avaliando-a com atenção. "O patrão cuida da fazenda. Só vem em casa para comer, para tratar dos assuntos e para dormir. É um homem sério de palavra. Nunca falhou com ninguém aqui", respondeu. Depois, inclinou-se um pouco, baixando o tom. "E nunca faltou com respeito a mulher nenhuma." Elisa baixou o olhar, os dedos apertando a caneca. "Não estou dizendo que ele seja santo", continuou a governanta voltando a faca. "Homem é homem, já vi muita coisa, mas seu Miguel é um sujeito diferente. Desde que a patroa morreu, ficou mais calado, mais fechado, mas ainda é justo." A menção à falecida fez um peso estranho se instalar no ar. Elisa imaginou a mulher que antes ocupara aquele lugar, a esposa que tinha uma aliança verdadeira, o rosto que era visto ao lado dele na igreja, o sorriso que os criados conheciam. Ela seria apenas o que vinha depois. O remendos, o improviso, aquilo doeu, embora ela ainda não soubesse explicar porquê. "E eu?", murmurou. "O que sou aqui?" Dona Rosa parou, pousando a faca sobre a tábua. Pensou um instante antes de responder. "Por enquanto é uma moça que precisa de abrigo e trabalho", disse simples. "O resto, o tempo mostra." Não era a resposta que Elisa desejava, mas era a única que cabia naquele momento. Ela assentiu em silêncio. A rotina se formou rapidamente, como uma canção repetida até decorar a melodia. De manhã cedo, Elisa varria a casa, limpava o pó dos móveis, arejava os quartos. Depois ajudava Dona Rosa na cozinha, lavando panelas, descascando legumes, preparando a mesa. No começo, errava a quantidade de sal, derrubava a água, se atrapalhava com a organização, mas à medida que os dias passavam, seus movimentos foram se tornando mais seguros. No fim da tarde, quando o sol já se inclinava para trás das montanhas, ela lavava as roupas no tanque do quintal, as mãos mergulhadas na água fria, o sabão escorrendo entre os dedos. Era nessas horas que mais pensava na vida anterior, na dureza do pai, nas broncas, nas tarefas que nunca terminavam, nos olhares vazios. Mas ali, mesmo no cansaço, havia algo diferente. Ninguém gritava com ela, ninguém a chamava de peso morto. Foi numa dessas tardes, enquanto torcia um lençol pesado, que ouviu um assovio infantil. "A senhora é a moça nova?", perguntou uma voz de menino. Elisa ergueu o olhar. Diante dela, parado a poucos passos de distância, estava um garoto de uns 10 anos, cabelos escuros desgrenhados pelo vento, olhos vivos, curiosos. Trazia um estilingue pendurado no bolso
e um jeito de quem vivia mais do lado de fora da casa do que dentro. Sou... Sim, respondeu, sem saber como se portar. Eu sou o Tomás. Apresentou-se com um meio sorriso. Filho do seu Miguel. Ela limpou as mãos no avental, um pouco sem jeito. Muito prazer, murmurou. Tomás a observou por alguns segundos, como se tentasse decifrar um enigma. Vai ficar morando aqui? Perguntou direto. A pergunta caiu como pedra no peito de Elisa. Ela mesma não sabia. Estava ali por ter sido comprada, não convidada. Se o viúvo se arrependesse, se o pai resolvesse exigir algo, se as coisas mudassem, ela poderia ser obrigada a partir de um dia para o outro. Acho que sim, respondeu desviando o olhar. O garoto deu de ombros. Melhor para nós, disse, com a sinceridade brutal das crianças. A casa anda muito quieta desde que a mamãe... Ele engoliu o resto da frase, olhando para os próprios pés. Desde que ela se foi. Elisa sentiu um nó subir a garganta. Sinto muito, disse, suave. Eu não sabia. Todo mundo aqui sabe, retrucou Tomás sem maldade, apenas constatando. Mas não faz mal. Ele arriscou um sorrisinho. Se a senhora cozinhar metade do que a dona Rosa cozinha, já está bom. Ela soltou uma risada breve, surpreendida por si mesma. Eu ajudo mais lavando panela do que cozinhando, respondeu. Mas posso aprender. Então eu provo, decretou o menino. Sempre tem alguém que precisa experimentar para ver se está bom. Aquela foi a primeira vez que Elisa riu de verdade na fazenda. Um riso curto, tímido, mas ainda assim um riso. Pouco tempo depois, conheceu o segundo filho de Miguel, um garotinho de 5 anos chamado Gabriel, que vinha correndo atrás de um cachorro magro e alegre, com orelhas enormes. Pega, Bento! Gritava o pequeno, tropeçando na própria pressa. Ao ver Elisa, interrompeu a corrida, encarando-a com um espanto curioso. Você é a moça nova? Repetiu a pergunta do irmão como se fosse um ritual. Sou, confirmou ela sorrindo de leve. Meu pai falou que você vai ajudar a gente na casa. Explicou com dificuldade para encontrar as palavras. Eu posso mostrar o rio se você quiser, eu sei o caminho. Elisa sentiu o coração amolecer um pouco. Havia algo de desarmado naquelas crianças, uma confiança que ela não conhecia. Elas não sabiam dos detalhes, não entendiam a palavra vendida, não carregavam o peso das moedas de prata tilintando. Para eles, ela era apenas a moça nova, e isso por si só era quase um alívio. Os dias foram correndo, um após o outro, como água de riacho. Miguel surgia nas refeições principais, sentava-se à cabeceira da mesa, comia em silêncio enquanto ouvia os relatos do dia, o preço do gado, o conserto do moinho, as travessuras de Tomás, os tombos de Gabriel. Elisa se mantinha discreta, servindo os pratos, recolhendo as louças, ouvindo mais do que falava. Mas mesmo calado ele notava. Notava como ela sempre deixava um pedaço maior de carne no prato das crianças e menos no seu. Notava a maneira cuidadosa como dobrava as roupas, como ajeitava as cortinas, como enxugava discretamente uma lágrima quando Gabriel falava da mãe sem perceber. Notava-na ainda que, por trás da docilidade, havia uma resistência quase teimosa, uma recusa silenciosa em deixar que a dor a definisse para sempre. Naquela casa, a rotina não era apenas trabalho, era também o tecido invisível com que, sem perceber, todos começaram a se costurar uns aos outros. E nesse tecido, o lugar de Elisa, antes tão incerto, começou a se desenhar, ainda que ela não tivesse coragem de acreditar. O primeiro gesto realmente marcante aconteceu numa tarde de chuva. O céu, que pela manhã ainda brilhava límpido, de repente se fechou em nuvens pesadas, quase negras. O vento começou a bater nas janelas, e o cheiro de terra molhada subiu forte, invadindo a casa. Elisa correu para recolher as roupas que ainda estavam no varal, enquanto Dona Rosa conferia as janelas e Tomás, contrariado, guardava o estilingue. «Gabriel!» chamou a governanta. «Entre para dentro, menino. Vai pegar um resfriado nesse pé descalço.» O pequeno apareceu na porta já com as bochechas salpicadas de gotinhas de chuva e o cabelo grudado na testa. «Eu só queria ver o trovão», reclamou, fazendo beicinho. Elisa riu, mesmo com o coração apertado pela pressa. A chuva começou a cair pesada, grossa, tamborilando no telhado. Durante o jantar, os trovões ainda ecoavam ao longe, como um tambor gigante. A luz das lamparinas oscilava nas paredes, desenhando sombras estranhas.
Gabriel, que fingia não ter medo de nada, estava mais quieto do que o normal. "O senhor acha que o rio vai subir muito?" perguntou Tomás, partindo o pedaço de pão. "Não o suficiente para alcançar a casa", respondeu Miguel tranquilo. "Mas amanhã cedo eu vou até lá ver, só por segurança." Elisa servia a sopa quando um trovão especialmente forte sacudiu as vidraças. Gabriel deu um sobressalto, a colher tremendo na mão pequena. A sopa escorreu um pouco sobre o prato. Instantaneamente, sem pensar, Elisa pousou a mão sobre a dele. "Está tudo bem", murmurou baixinho. "É só barulho." Os olhos do menino subiram até os dela, marejados, mas curiosamente confiantes. "Você tem medo?" perguntou num sussurro. Ela pensou em todas as noites em que se encolhera, não por causa de trovões, mas de gritos, portas batendo, passos pesados se aproximando. Medos antigos, que não faziam barulho do lado de fora, mas trovejavam dentro dela. "Já tive", respondeu com sinceridade. "Hoje, nem tanto." Gabriel respirou fundo, tentando imitar a coragem que achava ver nela. Aos poucos, os dedos foram relaxando sob o toque leve da mão de Elisa. Do outro lado da mesa, Miguel observava a cena, o rosto impassível, mas os olhos atentos. Aquela pequena troca de conforto, tão simples quanto uma colher de sopa, o atingiu com uma força inesperada. Havia ternura ali, havia instinto, havia algo que desde a morte da esposa andava em falta naquela casa. Depois do jantar, enquanto todos se recolhiam, outro pequeno acontecimento deixou uma marca invisível. Elisa estava guardando a louça na cristaleira quando o pano de prato escorregou de sua mão, arranhando um copo que fora da esposa de Miguel. Um fio fino, quase imperceptível, surgiu no vidro. Elisa sentiu o coração despencar. Aquele copo não era apenas um objeto. Dava para sentir pelo cuidado com que Dona Rosa o lavava, pelo jeito como Tomás o evitava, com medo de quebrar. Era uma relíquia de um tempo em que aquela casa tinha outra dona. "Me desculpe", sussurrou apavorada, segurando o copo com dedos trêmulos. "O que houve?" Miguel apareceu na porta da cozinha, atraído pelo barulho suave do vidro. Ela lhe mostrou o copo, o fio de rachadura brilhando à luz da lamparina como um corte. Eu deixei escorregar", explicou, quase sem voz. Eu posso pagar." A última frase saiu antes que pudesse contê-la. Era o reflexo automático de uma vida em que qualquer erro custava caro, às vezes mais caro do que ela podia pagar. Miguel aproximou-se devagar, pegou o copo com delicadeza e o observou contra a luz. A rachadura realmente estava lá, delicada, mas irremediável. Por um instante, Elisa teve certeza de que ele ia se irritar, por menor que fosse a reação. Um levantar de voz, uma bronca dura, talvez até uma ordem de que não tocasse mais nas coisas que não eram dela. Mas nada disso aconteceu. "Copo é copo, Elisa", disse ele, enfim, devolvendo o objeto às mãos dela. "A gente quebra, e quando dá, compra outro." Seus olhos, porém, estavam distantes, presos a alguma memória que ela não alcançava. "O que não dá para remendar é gente." Ela ergueu o rosto surpresa. "Não precisa ter medo de mim toda vez que alguma coisa der errado", continuou ele firme, mas sem dureza. "Eu não sou seu pai." Aquelas palavras a acertaram como um raio silencioso. Ela não se dera conta, até aquele momento, do quanto andava pisando em ovos, vigiando cada movimento, cada palavra, cada respiração, como fizera a vida inteira sob o teto paterno. O medo não tinha ficado na casa antiga, viera agarrado a ela. Tentou dizer algo, mas a voz falhou. Miguel percebeu as lágrimas represadas nos olhos dela e, num gesto que ele mesmo estranhou, pousou a mão em seu ombro, rápido, discreto. "Vá dormir", disse apenas. "Amanhã é outro dia." Não foi um abraço, não foi um carinho prolongado, mas para Elisa, aquele toque leve, respeitoso, significou mais do que muitas palavras bonitas que nunca ouvira. Era um reconhecimento de que ela era gente, de que errar não era crime, de que naquela casa ninguém levantaria a mão contra ela por causa de um copo. Com o passar das semanas, outros gestos pequenos começaram a preencher o espaço entre eles. Num dia especialmente quente, enquanto Elisa estendia lençóis no varal, Miguel passou pelo quintal indo em direção ao curral. Parou por um instante observando a moça lutando contra o vento que teimava em derrubar os pregadores. "Venha aqui um momento", chamou. Ela largou o lençol pela metade, ajeitando a saia, o coração acelerado pelo simples fato de ele ter se dirigido a ela.
Miguel estendeu-lhe um chapéu de palha, gasto nas bordas, mas inteiro. Use isso para se proteger do sol, disse. Pele queima fácil, ainda mais pele que não está acostumada com vida de fora. Ela apalpou o próprio rosto envergonhada, lembrando da vermelhidão do dia anterior. Não posso pegar o chapéu do senhor, protestou hesitante. Não é mais meu, retrucou ele simples. Agora é seu. Elisa segurou o chapéu como se fosse algo precioso. Ao colocá-lo na cabeça, percebeu que ainda guardava um pouco do cheiro de terra, de suor e de um perfume quase imperceptível de madeira. O cheiro dele misturado ao da fazenda. Dona Rosa, que via tudo da janela, sorriu sozinha. Ela tinha percebido como Miguel observava a leveza no andar de Elisa, o barulho bom que ela trazia para os cantos silenciosos da casa. Não era a mesma leveza de sua falecida esposa. Era uma vida nova, inesperada, que o forçava a olhar para a frente. O luto havia cavado um buraco em seu peito, mas Elisa estava sem querer, preenchendo o vazio da casa, não o lugar de sua memória. O amor por sua esposa era uma lembrança sagrada. O que sentia por Elisa era o calor de um futuro que ele pensava ter perdido. Se não vê, é cego, murmurou para si mesma. O coração dele já começou a sair do luto, só não sabe ainda. À noite, quando as crianças se recolhiam, às vezes Tomás ficava na varanda olhando as estrelas. Elisa passava com uma bacia de roupa limpa e ele aproveitava para fazer perguntas. Você tinha irmãos? Quis saber certa vez. Ela pensou no silêncio frio da antiga casa, na ausência de risos, na solidão que fazia eco. Não, respondeu. Só eu e... mais ninguém. Tomás pareceu ficar incomodado com a ideia. Então agora você tem, decretou sem cerimônia. Eu e Gabriel. Ela riu, o coração aquecendo mais uma vez. 2 irmãos bem barulhentos, por sinal. Melhor barulho que silêncio, respondeu o menino, sábio demais para a idade. Miguel, sentado numa cadeira de balanço um pouco mais afastada, fingia ler um jornal antigo, mas ouvia cada palavra. Aquela troca simples, este reconhecimento de que alguém que chegara ali como compra podia, aos poucos, ser incorporado como parte da família, tocava algo que ele vinha tentando manter adormecido desde a morte da esposa. Não foi de um dia para o outro. Não houve uma cena grandiosa que transformasse tudo, como nas histórias contadas em folhetos. Foi na repetição dos dias, na xícara de café deixada à porta do escritório, na camisa remendada com esmero, no pão que nunca faltava na mesa, no cuidado com as crianças, nos olhares que, sem querer, se demoravam um pouco mais. E, entre um gesto e outro, 2 estranhos marcados pela dor começaram a deixar de ser apenas patrão e moça, para se tornarem algo que nenhum dos 2 ainda ousava nomear. A notícia correu primeiro como sussurro, depois como certeza. Em poucos dias toda a cidade sabia. O viúvo da Santa Aurora comprara uma moça na praça à vista com um saco de moedas de prata. A cidade, como toda cidade pequena, tinha memória longa e língua afiada. Quando Miguel desceu, 2 semanas depois, para tratar da venda de um lote de gado, já o esperavam olhares maliciosos, cochichos e sobrancelhas erguidas. Seu Miguel, chamou o comerciante Álvaro, assim que o viu entrar no armazém. Ouvi dizer que desta vez o senhor não veio só comprar sal e farinha, não é? Miguel pousou o chapéu sobre o balcão, encarando-o com a calma que reservava aos homens que subestimava. E o que mais ouviu dizer? Retrucou, sem rodeios. Álvaro deu uma risada curta, coçando o queixo. Que o senhor levou para a fazenda uma moça diferente, disse, escolhendo as palavras com veneno disfarçado. Dizem que o pai dela a vendeu na praça feito vaca de leilão, e que o senhor foi quem pagou o preço. Alguns homens ali perto fingiam escolher ferramentas, mas escutavam cada sílaba. Miguel sentiu um calor subir-lhe à nuca, não pelo que diziam dele, mas pelo modo como falavam de Elisa, como se ela não fosse nada além de uma mercadoria. Se o pai a tratou como gado, o problema é dele, respondeu a voz firme. Eu a tratei como gente. Álvaro riu, balançando a cabeça. Gente, gente, repetiu. Todo homem precisa de uma mulher em casa, ainda mais um viúvo. Falam que a moça é bonita. Aposto que não faltam serviços em que ela pode ser útil à noite. O deboche provocou risadinhas abafadas. Antes mesmo de pensar, Miguel deu um passo à frente, os olhos faiscando. Ponha um freio na sua língua, Álvaro, disse baixo, mas com uma ameaça clara.
Faltou respeito com ela, faltou respeito comigo. O comerciante ergueu as mãos fingindo inocência. Calma, seu Miguel, não precisa se ofender. A cidade toda viu. Se não quisesse que comentassem, não teria ido à praça com aquele saco de moedas. Miguel respirou fundo. Em vez de levantar a voz, aproximou-se ainda mais, de modo que só o outro escutasse. Eu fui à praça porque não suportei ver uma moça ser humilhada daquele jeito, afirmou. Se eu tivesse virado as costas, aí sim minha consciência não ia me deixar em paz. Endureceu o olhar. E a partir de hoje, quem quiser falar dela, que fale com respeito. Ou então, fale comigo primeiro. O recado foi dado. Álvaro engoliu em seco, sem coragem de esticar demais o confronto com um homem cuja força conhecia bem. Ainda assim, a maledicência não se dissolveu. Apenas mudou de lugar, de tom, de estratégia. No caminho de volta à fazenda, Miguel pensava nas palavras que ouvira. Sabia que, aos olhos do mundo, sua atitude parecia, no mínimo, suspeita. Um viúvo solitário comprando uma moça abandonada? O que mais poderiam imaginar senão o pior? Mas, por mais que se esforçasse, não conseguia se arrepender. A imagem de Elisa, de cabeça baixa na praça, os pulsos marcados pela corda, o olhar perdido, aquela imagem o perseguiria por anos se ele não tivesse feito nada. Quando chegou à fazenda, ela o aguardava na varanda, preocupada. Não era hábito dele demorar tanto na cidade. O senhor demorou, comentou assim que ele desmontou do cavalo. Negócios, respondeu secamente, entregando as rédeas a um peão. Ela percebeu a sombra na expressão dele. Aconteceu alguma coisa? Ousou perguntar. Miguel a encarou por um momento. Teve ímpeto de dizer que não era nada, apenas cansaço. Mas algo na sinceridade daquele olhar o fez mudar de ideia. Aconteceu, admitiu. Falaram de você na cidade. Elisa sentiu o estômago afundar. De mim? Repetiu, num fio. Falaram daquela tarde na praça, continuou ele, subindo os degraus devagar. Disse que seu pai a vendeu, como se fosse a coisa mais normal do mundo. O rosto dela ficou ainda mais pálido. A vergonha, que ela tentava manter trancada num canto escuro da alma, veio à superfície. Eles têm razão, murmurou. Foi o que aconteceu. Miguel parou diante dela. O que aconteceu foi que um homem miserável tentou se livrar da própria filha, corrigiu firme. O que aconteceu foi uma injustiça. E se eu estivesse lá como qualquer outro, vendo de longe teria me envergonhado da covardia de todos que ficaram só olhando. Elisa lutou contra as lágrimas. Mas o senhor também me comprou, apontou, hesitante. Eu não posso fingir que isso não foi verdade. Ele respirou fundo. Eu comprei a sua liberdade, disse enfim. Não você. As palavras caíram entre eles com um peso que não se media em moedas. Ele continuou. Aqui, você tem teto e trabalho. Não é obrigada a nada além disso. Seus olhos se suavizaram. A não ser que um dia queira... Ela imaginou que ele queria dizer que ela poderia ir embora, mas ele não terminou a frase. Não sabia ainda que desejos poderia confessar sem ferir o respeito que queria guardar. Naquela noite, pela primeira vez, Elisa contou a alguém a sua história inteira. Sentados à mesa da cozinha, depois que as crianças já dormiam e Dona Rosa se recolhera, ela segurou uma caneca de chá com as duas mãos e começou a falar. Falou de como o pai sempre desejara um filho homem, de como recebeu com frieza a notícia de seu nascimento, do modo como desde cedo ouvira que mulher só dá gasto, que mulher não serve para nada, das tarefas que nunca terminavam, das palavras duras, das poucas ternuras roubadas na beira do rio, escondida entre as árvores. Falou, com voz embargada, sobre o dia em que um fazendeiro rico apareceu na porta, conversou em voz baixa com o pai e saiu levando-a como se fosse um pacote. Sobre o ano que se seguiu, em que foi obrigada a se deitar com um homem que não amava, nem sequer respeitava, na esperança de lhe dar um herdeiro. Sobre o medo, a repulsa, a resignação. Quando não engravidei, disse, olhando para as próprias mãos, devolveram-me como se devolve uma mercadoria com defeito. Um sorriso triste lhe tocou os lábios. Meu pai disse que eu era inútil até para isso, que se não servia nem para ser barriga de fazendeiro, não servia para nada. Miguel ouvia em silêncio, a mandíbula travada, as mãos fechadas sobre a mesa. Ele me levou até a praça, amarrou minhas mãos e o resto o senhor viu, concluiu. Nenhuma lágrima correu, embora os olhos brilhassem. Era como se ela já tivesse chorado tudo por dentro,
tantas vezes que agora só restava a narrativa seca. Miguel sentiu uma raiva antiga, que não sabia que ainda era capaz de sentir. Não apenas do pai dela, não apenas do fazendeiro sem escrúpulos, mas de todas as estruturas invisíveis que permitiam aquele tipo de abuso ser tratado como costume, não como crime. Você não é inútil, disse com firmeza. Não porque não engravidou, não porque foi devolvida, não por nada disso. Respirou fundo. Se eu pudesse, teria impedido tudo o que veio antes daquela tarde na praça, mas só cheguei no último capítulo. O que posso fazer é garantir que daqui para frente ninguém mais vai a tratar assim. Ela ergueu o olhar surpreendida pela intensidade da promessa. E o senhor? Ousou perguntar. Qual é a sua história? Ele se recostou na cadeira, olhando pela janela, como se buscasse na escuridão do lado de fora a coragem para voltar ao passado. Eu me casei muito jovem, começou. Conheci minha esposa ainda moça. Era filha de um pequeno comerciante. Tinha um sorriso que enchia a casa inteira. A voz dele suavizou. Falou do início do casamento, dos planos simples, da alegria quando o primeiro filho nasceu, da forma como construíram, tijolo a tijolo, a fazenda que agora sustentava tantos. Depois, a doença dela, a fraqueza que veio embora, não houvesse médico capaz de dar nome. E, finalmente, a gravidez do segundo filho. Os médicos avisaram que seria difícil, disse baixo, mas ela quis tentar. Queria muito dar um irmão para o nosso mais velho. Um silêncio se estendeu. Eu não estava quando ela partiu. Estava no pasto tentando salvar um bezerro doente. Quando cheguei, tinham me deixado um filho nos braços e um corpo coberto num lençol branco. Elisa sentiu um nó subindo a garganta. Aquele homem carregava um luto que ela não imaginara em sua extensão. Desde então, continuou, fiz o que pude. Criei os meninos, cuidei da fazenda, não olhei mais para lugar nenhum. A casa foi ficando mais silenciosa, os dias mais iguais. Seus olhos voltaram para ela. Se até que naquela manhã na praça, vi você. Ele não acrescentou o que exatamente sentira naquele momento. Não precisava. Havia algo na forma como a encarava agora, com um misto de respeito e ternura contida que dizia mais do que qualquer declaração. Do lado de fora, o vento batia nas árvores, fazendo as folhas sussurrarem. Dentro, duas histórias de dor haviam finalmente sido contadas. Era como se, ao exporem as cicatrizes um ao outro, tivessem dado o primeiro passo para permitir que ali, naquele espaço dividido por chá, silêncio e confissões, alguma forma de cura começasse. Depois daquela noite de confissões, algo mudou entre Miguel e Elisa, não de forma ruidosa, não em gestos óbvios, mas numa espécie de silêncio diferente. Os dias continuaram parecidos por fora, trabalho no campo, refeições à mesa grande, risos de crianças, cheiro de pão assando no forno. Mas por dentro, cada encontro entre os dois passou a carregar um peso novo, uma delicadeza que nenhum dos dois nomeava. Certa manhã, Elisa estava no pomar, recolhendo maçãs que caíam das árvores. O sol filtrava-se por entre as folhas, desenhando manchas de luz na terra. Ela andava com a saia ligeiramente erguida para não enroscar nas raízes, cantarolando baixinho uma cantiga que aprendera quando era menina. Era um som simples, quase infantil, mas que parecia lavar o ar. Miguel vinha voltando do pasto com o chapéu na mão, quando ouviu a voz. Parou sem pensar. Elisa não o tinha visto. Estava concentrada em escolher as frutas menos machucadas, colocando-as numa cesta. De vez em quando, erguia o rosto para enxugar o suor da testa, e então voltava a cantar. A melodia dançava pelo pomar, misturada ao farfalhar das folhas. Miguel se deu conta de que fazia muito tempo que não ouvia alguém cantar naquela fazenda. Sem querer interromper, ficou ali por alguns instantes apenas observando. Havia uma leveza nos movimentos dela, um cuidado com as coisas pequenas, com a fruta que era virada para ver se não estava bichada, com o passarinho que pousava num galho próximo, que o comoveu mais do que qualquer discurso, até que um galho traiçoeiro prendeu a barra do vestido de Elisa. Ela deu um passo, sentiu o puxão e quase perdeu o equilíbrio, a cesta inclinando-se em suas mãos. "Cuidado!" A voz de Miguel surgiu firme. Ele avançou segurando-a pelo cotovelo antes que ela caísse. O toque foi rápido, mas o suficiente para que Elisa sentisse a pele queimar sob os dedos dele. O coração disparou, não por medo, mas por um sobressalto novo, desconhecido. Por um momento ficou tão próxima que pôde sentir o cheiro da camisa dele.
mistura de sol, couro e algo que era só dele. Obrigada, murmurou, ainda sem fôlego. Miguel largou seu braço devagar, como se tivesse medo de assustá-la. Esse pomar vive armando armadilhas, comentou, tentando disfarçar o próprio embaraço. Foi assim que Tomás caiu da árvore uma vez. Ficou com o joelho ralado por 2 semanas. Elisa riu, imaginando o menino travesso pendurado nos galhos. Acho que, se eu cair, o tombo vai ser maior, respondeu brincando, enquanto desenganchava o tecido do galho. Miguel a observou por um segundo a mais do que o necessário. Havia um brilho novo nos olhos dela, um sorriso que ia até o canto dos lábios e parecia contrariar a história de dores que carregava. Foi naquele instante que ele percebeu. Fazia dias que não via Elisa chorar. Não que a tristeza tivesse ido embora, mas, pouco a pouco, a moça que chegara com a alma em pedaços começava a permitir que outro tipo de sentimento tomasse espaço. Naquela mesma tarde, depois do jantar, Tomás teve uma ideia. Pai, chamou, enquanto mexia no rádio antigo da sala. Perguntei para Elisa se ela sabia dançar e ela não sabe. O senhor pode ensinar a Elisa a dançar? Miguel, que bebia um café em silêncio, quase engasgou. O quê? Ergueu as sobrancelhas. Tomás insistiu, animado. O senhor dançava com a mamãe aqui na sala. Eu lembro. Ela ria quando o senhor pisava no pé dela. Olhou para Elisa, que recolhia as louças. A gente podia dançar hoje, não podia? O rádio ainda funciona. Elisa congelou por um instante, o prato na mão. Ela nunca sabia o que falar, ou como acalentar todos que sentiam falta dela. A lembrança da esposa morta pairou no ar como um fantasma delicado. Miguel sentiu o peito apertar. Por muito tempo, evitara até passar pela sala à noite, com medo das memórias que ali moravam. Mas os olhos de Tomás, cheios de esperança, e o rosto de Elisa, ruborizado, o colocavam diante de uma escolha: continuar prisioneiro do passado, ou permitir que algo novo nascesse ali. Ele respirou fundo. Ligue o rádio, disse enfim. Tomás girou o botão com cuidado. Depois de alguns chiados, uma música suave, de ritmo lento, preencheu o ambiente. Gabriel, sonolento, arrastou uma cadeira para mais perto, curioso. Miguel levantou-se devagar. Aproximou-se de Elisa, que secava as mãos no avental, nervosa. Não precisa, Sr. Miguel, começou ela, sem saber onde pôr os olhos. Não é obrigação, interrompeu ele, com um meio sorriso discreto. É só uma dança. Estendeu-lhe a mão. Elisa hesitou por um segundo. O coração batia tão alto que ela achava que todos podiam ouvir. Olhou rapidamente para Tomás e Gabriel. Os dois assistiam com a atenção de quem via um milagre cotidiano. Depois, voltou o olhar para Miguel. Aquela mão, que tantas vezes carregara peso, terra e dor, agora se oferecia de forma serena, sem exigência. Ela colocou a ponta dos dedos sobre a mão dele. Miguel conduziu-a para o centro da sala, afastando a mesa com o pé. Colocou a outra mão em suas costas, com cuidado, mantendo uma distância respeitosa. Os dois começaram a se mover, desajeitados no início, quase tropeçando um no pé do outro. Eu vou pisar no seu pé, tenho certeza, ela murmurou, envergonhada. Então estaremos quites, respondeu ele com humor raro. Eu também não danço há muito tempo, e mesmo quando dançava, não era bom. Pouco a pouco, encontraram o ritmo. Elisa sentiu o peito se acalmar ao perceber que não havia pressa nem intenção oculta naquele contato. Era só um homem e uma mulher dançando, na frente de 2 crianças que riam quando um deles errava o passo. Em determinado momento, a mão dela escorregou levemente, apoiando-se com um pouco mais de firmeza no ombro de Miguel. Ele, instintivamente, apertou a cintura dela um pouco mais para sustentá-la. Foi o suficiente para que os dois percebessem a proximidade de uma forma diferente. Os olhos se encontraram. Por um segundo ninguém se mexeu. A música seguia, mas parecia distante. Havia só o som das respirações, dos corações descompassados e o brilho trêmulo da lamparina desenhando sombras nos rostos. Miguel sentiu a vontade de aproximar o rosto, de encurtar a distância, de descobrir se o gosto do sorriso dela era tão doce quanto parecia. Mas algo dentro dele, o respeito, o cuidado, a certeza de que ela precisava de tempo, o fez recuar. Ele soltou a mão dela devagar no meio da música. Acho que é suficiente por hoje, disse simples. Elisa, que também havia sentido a vertigem daquele quase momento, agradeceu em silêncio pela interrupção. Ainda era cedo demais.
O corpo lembrava dores antigas sempre que um homem se aproximava, mas pela primeira vez, o medo não vinha sozinho. Havia, misturado a ele, algo novo, um desejo suave de ficar ali, de não fugir daquela presença. Obrigada pela dança, murmurou, ajeitando o avental. Eu que agradeço pela companhia, respondeu Miguel, sincero. Naquela noite, deitada na cama, Elisa se pegou sorrindo no escuro. Pensou em como o ombro dele era firme, em como a mão dele não apertava, apenas sustentava. Pensou em como os olhos dele tinham se suavizado quando ela riu do próprio tropeço. Talvez, pensou, amar não fosse aquela obrigação fria que conhecera antes. Talvez amor fosse isso, respeito, gentileza, tempo, ou algo parecido. Miguel, em seu quarto, sentou-se à borda da cama por muito tempo, olhando para as mãos. Eram as mesmas mãos que haviam segurado a de sua falecida esposa tantas vezes naquela mesma sala. Agora, tinham segurado a mão de outra mulher. Ele se perguntou se isso era uma traição à memória antiga ou um sinal de que, enfim, o luto começava a se transformar em algo menos doloroso. No silêncio, lembrou-se de uma frase que a esposa dizia: "Se um dia eu me for antes, não fique sozinho, Miguel. A casa é grande demais para um homem só." Ela se fora. A casa ficara. E agora uma moça vendida como objeto, que ele insistia em ver como pessoa, enchia aos poucos aquele espaço de vida de novo. O romance não começou com um beijo roubado, nem com declarações ardentes. Começou na dança desajeitada, nos sorrisos tímidos, na forma como um oferecia ao outro aquilo que tinha de mais precioso, a possibilidade de confiar outra vez. E sem perceber, coração e rotina começaram a caminhar na mesma direção. Os boatos, como sempre, chegaram antes da própria pessoa. Numa tarde de sábado, quando o sino da pequena igreja soou ao longe, João, um dos peões mais antigos da fazenda, aproximou-se de Miguel com o rosto carregado. "Seu Miguel", começou tirando o chapéu. "Ouvi um falatório lá na venda. Achei melhor o senhor saber." Miguel estava encostado na cerca, observando o gado. Não gostava de fofoca, mas conhecia João o suficiente para saber que ele só falava quando algo realmente importava. "Diga", pediu. "Falaram que o pai daquela moça..." Baixou a voz, lançando um olhar rápido em direção à casa. "O pai da dona Elisa anda se gabando na cidade. Diz que o senhor ficou besta com a menina e que se quiser volta aqui para buscar mais dinheiro." Miguel sentiu a mandíbula endurecer. "Que tipo de coisas ele anda dizendo?" insistiu. "Que vendeu a própria filha barato demais", respondeu João, visivelmente incomodado. "Que agora ela anda vivendo como sinhá na fazenda, comendo do bom e do melhor. Que o senhor deve estar com ela na cama toda noite." Engoliu seco. "E que, se o senhor não pagar mais umas moedas, ele faz barulho, chama as autoridades. Diz que o senhor mantém ela em cativeiro." Miguel fechou os punhos, o sangue fervendo. Pensou em Elisa, que naquele exato momento ensinava a Gabriel a escrever seu nome num pedaço de papel. Pensou no olhar que ela fazia quando ouvia o próprio pai ser mencionado, um misto de medo, vergonha e um sofrimento antigo que insistia em não morrer, mesmo ferida. "Ele disse quando vem?" perguntou. "Disse que vai resolver isso pessoalmente", respondeu João, "e que não demora." Miguel ficou em silêncio por um instante. O vento passava devagar entre os capins, como se esperasse sua decisão. "Obrigado por me avisar", disse enfim. "Volte para o serviço. E não comente nada com ninguém ainda." Quando ficou sozinho, respirou fundo. Sabia do que homens como aquele eram capazes. Sabia que o pai de Elisa não hesitaria em mentir, chantagear, humilhar, desde que isso lhe rendesse algum benefício. Sabia também que, diante da lei, a situação não era simples. Não havia papel escrito, nem registro de venda, mas havia testemunhas. E em terras onde a honra masculina valia mais do que o relato de uma mulher, tudo podia virar contra Elisa. Naquela noite, Miguel chamou-a no escritório. Ela entrou meio receosa, enxugando as mãos no avental. O escritório era um cômodo em que raramente entrava. Estantes com livros antigos, uma mesa robusta, pilhas de papéis, um mapa da fazenda pregado na parede. "O senhor queria falar comigo?" perguntou. Miguel fez sinal para que ela se sentasse. Ela obedeceu, ajeitando a saia. "Preciso que saiba de uma coisa", começou ele sem rodeios. "Seu pai anda falando de você na cidade." Elisa sentiu um frio atravessar-lhe a espinha. "Eu imaginei que..."
Que falariam de mim? Murmurou. Mas o que ele está dizendo que te vendeu barato e que pode voltar para buscar mais dinheiro, interrompeu Miguel, não querendo enfeitar o horror. E que, se eu não der, ele faz um escândalo. Diz que você está aqui contra a vontade. Os dedos de Elisa começaram a tremer. Por um momento, o passado inteiro voltou com força. O pai segurando-a pelo braço, o olhar frio, as palavras cruéis. Ela quase pôde sentir o aperto dos dedos dele no presente. Eu não estou aqui contra a vontade, disse num fio. O senhor sabe que não. Eu sei, respondeu Miguel, firme. Tomás sabe, Gabriel sabe, Dona Rosa sabe. Toda essa fazenda sabe. Mas o problema é o que homens como ele inventam e o que os outros escolhem acreditar. Ela apertou as mãos, tentando controlar o tremor. O senhor acha que ele vem mesmo? Perguntou. Miguel a encarou sem querer mentir. Acho, disse. O senhor quer que eu vá embora quando? Os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Você não vai embora, e não vou deixar que ele a leve nem que faça mal a você. Havia tanta determinação na voz dele que, pela primeira vez, Elisa se permitiu considerar que talvez, desta vez, tivesse alguém disposto a ficar entre ela e o perigo. Ele é meu pai, sussurrou. Mas nunca me protegeu. Só me usou. Olhou para Miguel, os olhos cheios de algo entre dor e revolta. Se ele vier, eu não vou com ele. Não importa o que digam. Miguel sentiu um orgulho silencioso pela coragem que começava a aparecer na voz dela. Não vai, repetiu. Nem que eu tenha que botá-lo para fora dessa fazenda a pontapés. Uma faísca de humor aliviou o peso da conversa. Elisa chegou a esboçar um sorriso, rápido. Ainda assim, os dias seguintes foram carregados de tensão. Ela acordava mais cedo, olhava pela janela com frequência, como se esperasse ver a qualquer momento a sombra do pai surgindo ao longe. À noite, demorava a pegar no sono, o coração disparando a cada ruído diferente. Tomás percebeu que algo estava estranho. A senhora está com medo de quê? Perguntou enquanto a ajudava a descascar batatas. Elisa hesitou. Não queria trazer para as crianças a sujeira do passado, mas também não podia mentir. De um homem que parece grande, respondeu suave, mas por dentro é muito pequeno. Tomás franziu o senho. Se ele vier aqui, meu pai não vai deixar que faça nada com a senhora, disse com convicção. E eu também não. Ela sorriu, tocada. Eu acredito em você, respondeu. A ameaça se materializou numa manhã de domingo. A família se preparava para ir à missa na cidade. Miguel estava de camisa limpa. Tomás ajeitava o cabelo com os dedos. Gabriel lutava com os botões da camisa menor. Elisa ajudava a todos. O coração apertado, ir à cidade significava se aproximar demais do passado que ela queria deixar para trás. Você não é obrigada a ir se não quiser, disse Miguel, notando a hesitação. Pode ficar. Ninguém vai falar nada. Ela pensou um pouco, olhando para as próprias mãos. Quero ir, decidiu. Não quero ter medo de um lugar a vida inteira. Eles foram. As ruas da cidade estavam cheias. As pessoas se arrumavam como podiam. As mulheres com vestidos simples, os homens de paletó gasto. Quando a família da Santa Aurora entrou na igreja, alguns olhares se voltaram. Havia respeito pelo viúvo, reconhecimento pelas doações que fazia ao padre, curiosidade sobre a moça que agora o acompanhava com as crianças. Elisa andava um passo atrás, como aprendera a vida inteira, mas Tomás segurou sua mão e puxou-a para o banco com eles. A senhora senta com a gente? Decretou sem cerimônia. Ela sentou-se, o coração batendo acelerado. Foi depois da missa, já na escadaria da igreja, que a ameaça ganhou rosto. Elisa! A voz arrastada, carregada de ironia, cortou o burburinho. Ela congelou. Virando-se devagar, encontrou o olhar que conhecia desde menina. O pai se aproximava com passos firmes, o chapéu torto na cabeça, a barba por fazer, o cheiro de bebida transparecendo mesmo na distância. Os olhos eram os mesmos, duros, frios, avaliadores. Vejo que subiu na vida, debochou olhando-a de cima a baixo. Agora anda de braço dado com gente importante. Miguel avançou meio passo, instintivamente, posicionando-se alguns centímetros à frente de Elisa. Tomás e Gabriel se encolheram desconfiados. Este assunto é entre mim e minha filha, continuou o homem, encarando o viúvo. O senhor não se meta. Ela não é sua mercadoria, retrucou Miguel, com calma tensa. E se veio aqui para humilhá-la de novo, vai perder a viagem. O pai de Elisa fez um gesto de desdém. Humilhar? Riu.
Humilhado foi eu, que criei essa inútil a vida toda para depois ter que vendê-la por meia dúzia de moedas. E o senhor ainda saiu barato. Se está tão satisfeito com ela, pode pagar mais. Algumas pessoas que saíam da igreja diminuíram o passo, fingindo arrumar a roupa para ouvir melhor. Elisa sentiu o rosto queimar. Eu não devo mais nada ao senhor, disse com esforço, encarando o pai pela primeira vez sem baixar a cabeça. Nem dinheiro, nem obediência. Ele estreitou os olhos. Você sempre me deve, rosnou, porque foi eu que te pus no mundo. Voltou-se a Miguel. Ou o senhor me acerta uma quantia que eu acho justa, ou eu vou até o delegado e conto que o senhor levou uma moça da praça contra a vontade dela. Vamos ver se sairá limpo dessa história. A ameaça pendia no ar. Miguel sentiu uma fúria fria subir, mas se conteve. Ali, em plena escadaria da igreja, diante de tanta gente, qualquer gesto impensado poderia ser usado contra eles depois. Faça o que quiser, respondeu enfim. Eu não compro o silêncio de homem covarde. Voltou-se para Elisa. E não deixo que ninguém a arranque de onde escolheu ficar. Ela o olhou, surpresa pelo uso da palavra escolheu. O pai deu um passo à frente, o rosto contorcido. Isso não acabou, avisou antes de se afastar, tropeçando levemente na própria raiva. Enquanto a figura dele se perdia na multidão, o medo que Elisa sentira durante toda a semana se misturou a algo novo, uma indignação antiga que finalmente encontrava voz. A ameaça estava lançada. Agora era questão de tempo até que o confronto final acontecesse. Mas antes disso, uma decisão importante ainda precisava ser tomada. Na volta para a fazenda, o silêncio dentro da charrete era denso. Tomás tentava distrair Gabriel, apontando para as vacas ao longe, para os pássaros sobrevoando os campos. Mas nem mesmo o menino pequeno parecia realmente prestar atenção. A cena na escadaria da igreja ainda queimava na memória de todos. Elisa mantinha os olhos fixos na estrada, as mãos apertadas sobre o colo. As palavras do pai ecoavam na mente. Inútil, dívida, mercadoria. Cada sílaba reabria feridas que ela achava estarem começando a cicatrizar. Miguel, ao lado, segurava as rédeas com força demais. O couro chegava a ranger entre seus dedos. Quando chegaram à fazenda e as crianças correram para o quintal, aliviadas por poderem respirar longe do peso dos adultos, Miguel fez um gesto para que Elisa ficasse. Pode entrar, disse, apontando para a sala. Precisamos conversar. Ela assentiu, o coração acelerado. Na sala, a luz da tarde entrava pelas janelas, desenhando faixas douradas no chão de madeira. A cadeira de balanço, o rádio, a mesa. Tudo parecia testemunhar o momento que se aproximava. Miguel caminhou até a janela, olhou para fora por alguns segundos, como se estivesse ganhando fôlego. Depois, virou-se para ela. O que aconteceu hoje na igreja não vai se repetir. Começou direto. Não vou permitir que seu pai use seu nome para arrancar dinheiro de ninguém, muito menos de mim. Mas também não posso ignorar que ele é capaz de ir até o delegado, inventar uma história e complicar sua vida. Elisa sentiu um frio no estômago. O senhor acha que ele consegue? Perguntou. Em lugares como o nosso, muitas coisas se decidem pela aparência, respondeu. E hoje a aparência é de que eu comprei uma mulher na praça e a levei para viver comigo em casa, sem papel, sem nome, sem nada. Ela abaixou o olhar, envergonhada pela verdade crua da situação. Miguel deu alguns passos na direção dela. Eu pensei nisso a tarde inteira, confessou, e cheguei a uma única conclusão que considero correta. Não só para agora, por causa das ameaças, mas para o que já vem acontecendo entre nós há algum tempo. Elisa ergueu os olhos, o coração batendo tão forte que parecia sacudir o peito. Elisa, disse ele, com a voz baixa, mas firme, quero pedir a sua mão em casamento. As palavras ficaram pairando entre eles, quase visíveis. Ela piscou, atônita. Casamento? Repetiu, como se a palavra fosse grande demais. Casamento, confirmou ele. Diante de Deus, do padre e da cidade inteira. Não para calar a boca do seu pai, embora isso ajude, mas porque, desde que você entrou nessa casa, a minha vida e a dos meus filhos mudaram. Respirou fundo. Eu não vejo você como uma dívida, nem como um favor, muito menos como uma mulher que me deve alguma coisa, porque eu a tirei da praça. Eu vejo você como alguém com quem eu quero dividir os dias. A mesa, a varanda, o futuro. Ela sentiu os olhos arderem. A palavra casamento a assustava.
Trazia de volta lembranças da vivência mais próxima que viveu disso com o fazendeiro que a comprara antes, das noites em que foi obrigada a deitar com alguém que jamais escolheria, sob a bênção de um papel que nada significara além de posse. Miguel pareceu ler esse medo. Eu sei que a sua primeira experiência com casamento foi um pesadelo, continuou, suave, e que tudo em você grita para fugir de qualquer promessa que se pareça com aquilo. Mas é justamente por isso que eu faço questão de dizer, se você aceitar, esse casamento será diferente. Não vou tocá-la sem o seu consentimento. Não vou exigir nada de você que não queira dar. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Ela engoliu em seco. E se eu disser que não? Perguntou, quase num sussurro. Miguel não hesitou. Você continua nesta casa se quiser, respondeu. Com o mesmo teto, o mesmo trabalho, o mesmo respeito. Não vou colocá-la para fora porque recusou. Não compraria seu sim, nem se tivesse todo o dinheiro do mundo. Fez uma pausa. E enfrentarei seu pai do mesmo jeito, com ou sem papel. A única diferença é que, com o casamento, você terá meu sobrenome. E aos olhos da cidade, ninguém poderá dizer que é uma mulher largada aqui, sem direito a nada. Elisa deixou que as lágrimas caíssem. Nunca em toda a sua vida, alguém lhe oferecera uma escolha real. Foram anos sendo empurrada, vendida, devolvida, decidida sempre pelos outros. Agora, um homem pedia sua mão com respeito e, ao mesmo tempo, garantia sua liberdade caso ela dissesse não. Começou a voz falhando. Miguel deu um passo à frente, mas não se aproximou demais. Permaneceu a uma distância que a deixasse respirar. Não precisa responder hoje, disse. Nem amanhã. Pense. Converse com Dona Rosa se quiser. Reze se isso ajudar. Só não tome essa decisão por medo. Nem de mim, nem do seu pai, nem da cidade. Ela sorriu entre as lágrimas. O senhor sempre fala assim? Perguntou, tentando aliviar o próprio nervosismo. Assim como? Estranhou. Como se fosse fácil deixar alguém em paz quando o coração pede para correr, respondeu, com uma franqueza que surpreendeu a si mesma. Ele sustentou o olhar dela, e então, pela primeira vez, deixou que um pedaço do próprio coração aparecesse. Não é fácil, admitiu, mas é a única forma que eu conheço de amar alguém. Aprendi isso com a mulher que já se foi, e agora aprendo de novo com você. As palavras amar alguém ficaram ecoando na mente de Elisa muito depois que a conversa acabou. Naquela noite, ela não dormiu. Sentou-se na beira da cama, olhando pela janela o céu estrelado sobre a fazenda. Pensou no pai, que sempre usara a palavra filha como um peso, nunca como afeto. Pensou no fazendeiro anterior que usara a palavra esposa como desculpa para a posse. Pensou em Miguel, que usara a palavra casamento junto das palavras respeito e escolha. Lembrou-se da dança na sala, do chapéu de palha que agora era seu, das crianças que a chamavam para ver o rio, para ouvir histórias, para dividir pedaços de pão. Lembrou-se da própria vontade, nascida devagar, de ficar ali. Não porque devia, mas porque queria. Ela era querida naquele lugar, fora acolhida. Ao amanhecer, desceu as escadas com o coração decidido, ainda que tremendo. Encontrou Miguel na varanda tomando café e olhando os campos. Aproximou-se devagar. Senhor Miguel, chamou. Ele se virou, e ao ver a seriedade no rosto dela, sentiu o próprio coração acelerar. Pensei na sua proposta, disse Elisa, segurando as mãos uma na outra, como se assim conseguisse mantê-las firmes. E também pensei em tudo o que vivi antes. Respirou fundo. Eu tenho medo, muito medo. Não vou negar. Mas pela primeira vez meu medo não é do Senhor. É de não acreditar que mereço esse tipo de cuidado. Miguel não disse nada. Esperou. Eu quero... Ela fechou os olhos por um instante, buscando coragem. Eu quero aceitar. Não por causa do meu pai, nem da cidade, nem dos boatos, mas porque, desde que cheguei aqui, fui tratada como gente, e é de um jeito que nunca fui tratada antes. Os olhos se encheram de lágrimas. E por quê? Quando o Senhor fala de dividir a mesa e a varanda, meu coração se reconhece nesse lugar. Miguel sentiu uma onda quente subir pelo peito. Não sorriu largo, porque não era homem de grandes demonstrações, mas os olhos brilharam. Tem certeza? Perguntou ainda assim. Não de tudo, admitiu. Ninguém tem certeza de tudo. Mas tenho certeza de que prefiro construir uma vida com o Senhor, do que fugir do meu passado sozinha. Ele deu um passo à frente. Então vamos fazer isso do jeito certo, disse. Vou falar com o padre, marcar o dia,
A cidade inteira pode assistir se quiser, mas, dessa vez, não será você em pé numa praça, exposta. Será você entrando pela porta da igreja de cabeça erguida. Ela sorriu um sorriso tímido, mas cheio de luz. Naquele mesmo dia, Tomás e Gabriel descobriram. Vamos ter casamento na fazenda? Gritou Gabriel pulando quando ouviu a notícia. Eu sabia! Exclamou Tomás inflando o peito. Eu sabia que vocês dois estavam diferentes. Miguel fingiu estar aborrecido com a ousadia do filho, mas o canto da boca denunciava o orgulho. Isso quer dizer que ela vai ser nossa mãe? Perguntou Gabriel com a simplicidade cortante das crianças. Elisa travou por um segundo. A palavra mãe ainda era grande demais para ela. Mas antes que respondesse, Tomás se adiantou. Vai ser o que quiser ser, Gabi, disse. Mas para mim, olhou para Elisa sério. Para mim já é. Ela sentiu as lágrimas subirem de novo. Nunca tivera a chance de ser filha de verdade. Agora, a vida lhe oferecia a possibilidade de ser algo próximo de mãe e esposa. Não de obrigação, mas de escolha. O casamento, porém, não aconteceria sem que a sombra do pai tentasse estragar tudo. E o confronto final estava mais próximo do que imaginavam. O dia do casamento foi marcado para um domingo claro. A notícia espalhou-se rápido. O viúvo da Santa Aurora, depois de anos de luto, iria se casar de novo, desta vez com a moça que tirara da praça. A cidade dividiu-se entre os que achavam aquilo um escândalo disfarçado de boa ação e os que, no fundo, admiravam a coragem do casal em enfrentar as línguas afiadas. Na fazenda, os preparativos eram simples, mas cheios de cuidado. Dona Rosa cuidou de um vestido branco modesto, costurado com tecido que guardara para uma ocasião especial. Não tinha rendas finas nem véu longo, mas caía bem no corpo de Elisa, valorizando a juventude sem exagero. Olhe para você, murmurou a governanta, ajeitando os últimos botões. Quem diria, hein? A menina que chegou aqui com os olhos cheios de medo agora vai subir ao altar. Elisa se encarou no espelho. Por um momento viu, ao mesmo tempo, a garota amarrada na praça e a mulher que agora vestia branco por vontade. As duas existiam dentro dela, mas naquele dia escolheria qual delas conduziria seus passos. Está bonita, disse uma voz tímida atrás da porta. Era Tomás. Posso entrar? Perguntou. Pode, respondeu ela sorrindo. Ele entrou um pouco sem jeito, segurando um pequeno ramalhete de flores silvestres que colhera no campo. É pro seu buquê, explicou. Não é igual aos das moças ricas da cidade, mas... É perfeito, interrompeu Elisa, pegando as flores com cuidado. Obrigada. Tomás ficou sério por um instante. Não deixe meu pai se sentir culpado por ser feliz, está bem? Pediu com uma maturidade que a emocionou. Ele amou muito a mamãe, mas também merece amar de novo. Ela assentiu com os olhos marejados. Eu vou cuidar dele, prometeu. E de vocês dois. Do meu jeito, mas vou. Enquanto isso, na frente da igreja, Miguel aguardava, de terno escuro e camisa limpa. Não tinha luxo, mas a postura firme e o olhar decidido lhe davam uma elegância própria. O padre ajeitava os paramentos. Alguns vizinhos já se sentavam nos bancos. João e outros peões vieram em sinal de respeito. Havia curiosidade no ar, mas também uma espécie de expectativa silenciosa, como se todos soubessem que, naquele casamento, não se tratava apenas de juntar duas pessoas, mas de reparar injustiças antigas. Foi então que a ameaça final apareceu. Belo espetáculo. A voz carregada de ironia cortou a conversa baixa. O pai de Elisa aproximou-se, cambaleando levemente, mas com o olhar firme o bastante para mostrar que não estava bêbado o suficiente para esquecer o que viera fazer. Vejo que o senhor não perdeu tempo, continuou, encarando Miguel. Vai casar com a mercadoria que comprei e vendi? E ainda quer que eu acredite que isso é por respeito? Algumas cabeças se viraram. O padre franziu o senho. Miguel ficou de frente para ele sem recuar. Eu vou casar com a mulher que você nunca soube ver como filha, respondeu sem levantar o tom. E a partir de hoje, seu sobrenome não vai pesar mais sobre os ombros dela. O pai deu um sorriso torto. Ah, mas pesa sobre os seus, não é? Provocou. O senhor acha que um padre e uns votos mudam o fato de que essa história começou com uma venda em praça pública? Se eu abrir a boca para o delegado, o senhor se complica. O padre aproximou-se um pouco, ouvindo melhor. O senhor está na porta da casa de Deus, advertiu firme. Este não é lugar de chantagem. Deus não pagou minhas dívidas, retrucou o homem. Quem pagou foi ele, apontou para Miguel. E se quiser que eu fique quieto para sempre,
Vai ter que pagar mais. Houve um murmúrio entre os presentes. Miguel respirou fundo. Já lhe disse uma vez e repito, não compre o silêncio de covarde, declarou. Se quiser ir ao delegado, vá. Conte a história do jeito que quiser. Eu contarei a minha, fitou-o com olhos firmes. E veremos como a cidade julga um homem que amarra a própria filha na praça para vendê-la. O pai de Elisa pareceu vacilar por um instante. A presença de tantas testemunhas tornava sua posição mais frágil do que ele admitia. Foi então que a voz que faltava surgiu atrás deles. Conte tudo, pai, disse Elisa. Ela descia da charrete acompanhada de Dona Rosa e das crianças. O vestido branco balançava levemente com o vento. O ramalhete de flores de Tomás tremia em suas mãos. Conte ao delegado, à cidade e ao padre o que o senhor fez comigo, continuou, aproximando-se. Conte que me chamou de inútil desde pequena. Conte que me vendeu uma vez para ser barriga de fazendeiro. Conte que me devolveu como mercadoria estragada. Os olhos dela estavam firmes, pela primeira vez encarando-o sem medo. E conte também que quando tentou me vender de novo, houve alguém que me viu como gente. Os murmúrios aumentaram. Algumas mulheres no fundo balançaram a cabeça em desaprovação. O pai de Elisa tentou manter a pose. Você sempre dramatizou demais as coisas, resmungou. Eu fiz o que qualquer pai faria numa situação difícil. Não, não fez, rebateu ela. Um pai protege. O senhor negociou. Um pai acolhe. O senhor expulsou. A voz dela, embora baixa, atravessava o ar como flecha. O senhor sempre disse que eu lhe devia a vida. Pois eu pago essa dívida agora. Eu devolvo o senhor ao seu mundo, sem ódio, mas sem obediência. A partir de hoje não sou mais sua filha. Sou mulher de mim mesma, antes de ser mulher de qualquer homem. Houve um silêncio pesado. O pai abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Nunca ninguém lhe falara daquele jeito. Muito menos a filha que crescera sob o peso de seus insultos. Miguel deu um passo à frente, posicionando-se ao lado de Elisa. O senhor ouviu, disse. Ela não quer seu dinheiro, nem seu sobrenome, nem sua presença. Eu vou casar com ela do mesmo jeito, com ou sem a sua bênção. Olhou-o de cima a baixo. Mas se insistirem nos perseguir, aí sim eu vou atrás do delegado. E não será para me defender, será para denunciá-lo. O padre, que até então observara em silêncio, enfim se pronunciou. O que ouvi aqui é grave, afirmou, e é pecado antes de ser crime. Um pai que vende a própria filha balançou a cabeça. Se o senhor tiver um pingo de vergonha, vai embora e vai pedir perdão a Deus por tudo o que fez. Alguns homens se aproximaram, discretos, colocando-se ao lado de Miguel, João e outros peões. Não ameaçaram, mas deixaram claro que, se algo acontecesse ali, não ficariam neutros. O pai de Elisa olhou em volta. Percebeu que, pela primeira vez, não tinha a plateia a seu favor. A cidade que antes se calara na praça, agora o encarava com reprovação. Cuspiu no chão, num gesto de desdém. Fiquem com essa ingrata, então, rosnou. Não vão longe. Virou as costas e se afastou, tropeçando, mas sem que ninguém o acompanhasse. Desta vez não havia moedas no bolso, nem uma filha amarrada a uma corda. Havia apenas um homem diminuído pela própria maldade. Elisa assistiu à cena com o coração aos pulos. Quando o pai sumiu na esquina, sentiu um peso enorme sair dos ombros. As pernas fraquejaram e ela quase caiu, mas Miguel a amparou. Acabou, murmurou ele, segurando-a. Ela respirou fundo, as lágrimas correndo quando suspirou. Agora acabou. O padre, comovido, enxugou discretamente uma lágrima. Podemos entrar? Perguntou num tom mais suave. Há um casamento a ser celebrado, e pelo que vi, este casamento é menos um começo e mais um renascer. As pessoas foram entrando na igreja, num silêncio respeitoso dessa vez. Não havia mais cochichos venenosos, apenas um murmúrio de sentimento, como se todos tivessem acabado de assistir a algo maior do que uma simples briga de família. Na porta, Miguel voltou-se para Elisa. Você ainda quer? Perguntou, dando a ela a chance de recuar, depois de toda aquela emoção. Ela olhou para dentro da igreja, depois para as mãos dele. Agora quero ainda mais, respondeu com um sorriso trêmulo, mas verdadeiro, porque hoje não estou fugindo de ninguém. Estou caminhando em direção à minha própria vida. Ele estendeu o braço. Ela o segurou. Juntos entraram na igreja, não como homem poderoso e moça comprada, mas como duas pessoas que escolheram se encontrar, apesar de todas as injustiças. E diante do altar,
Quando o padre perguntou se Miguel a aceitava na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, ele respondeu com uma firmeza que fez ecoar nas paredes: aceito. Quando a pergunta foi feita a Elisa, sua voz saiu clara: aceito. Não porque devia, mas porque enfim queria. Anos depois, a fazenda Santa Aurora já não era mais a mesma, e ao mesmo tempo continuava sendo. O rio ainda corria ao fundo, teimoso. As árvores do pomar ainda ofereciam maçãs no fim do verão. O vento ainda brincava na varanda ao entardecer. Mas agora havia mais vozes, mais risos, mais passos pequenos correndo pelos corredores. Elisa, sentada numa cadeira de balanço, bordava devagar enquanto observava as crianças brincando no quintal. 2 meninos, seus enteados, já crescidos, ajudavam o pai nos campos. Ao redor da casa, outras crianças menores de olhos vivos corriam, tropeçavam, levantavam, chamavam mamãe, com a naturalidade de quem nunca duvidou daquele lugar. Ao longe, Miguel conversava com João, apontando para uma cerca que precisava de conserto. O cabelo dele trazia fios brancos que não havia na época em que ela chegou. Ainda assim, o jeito de andar era firme, o olhar, o mesmo, atento, sério, mas agora mais leve. Você está longe, comentou Dona Rosa, surgindo na varanda com uma bandeja de café. Elisa sorriu. Estou lembrando, respondeu. Lembrava-se da praça, do pai, da corda, do saco de moedas. Lembrava-se da primeira vez que subiu aquelas escadas com o coração aos pulos, achando que seria apenas um abrigo temporário. Lembrava-se do chapéu de palha, da dança desajeitada, do rádio chiando, dos olhos de Miguel carregando um mundo de luto e esperança. Se alguém me contasse naquele dia na praça que eu um dia ia me ver assim, murmurou, eu teria chamado de loucura. Dona Rosa serviu o café, rindo baixo. Deus tem jeito de fazer caminhos que a gente nem imagina, comentou. E, às vezes, usa até um viúvo calado e uma moça jovem para provar isso. Elisa olhou para as mãos. Não havia mais marcas de cordas, nem machucados. Havia, em vez disso, calos de quem trabalhou, linhas finas de quem já segurou mãos pequenas, cicatrizes discretas da vida. Mas, acima de tudo, havia uma aliança simples, dourada, que brilhava na luz da tarde. Um dia vou contar essa história inteira para os meus filhos, disse. Não para que sintam pena de mim, mas para que saibam que ninguém nasce objeto, ninguém nasce dívida. A gente nasce pessoa e merece ser tratado assim. Miguel subiu à varanda, aproximando-se. Em que mundo você está? Perguntou beijando-lhe a testa com a intimidade tranquila de tantos anos. No mundo em que ninguém me queria, respondeu ela com um meio sorriso, encostando a cabeça em seu ombro. Até que um viúvo solitário foi até a praça com um saco de moedas e decidiu comprar, não uma escrava, mas a minha chance de começar de novo. Ele sorriu, olhando o horizonte. Eu só fiz o que minha consciência mandou, disse. O resto foi você quem fez. Foi você que transformou essa fazenda em casa, esse luto em família, esse passado em presente e futuro. Ela respirou fundo, olhando as crianças que corriam pelo quintal, os campos que se estendiam além da cerca, o céu que começava a ficar alaranjado. Ninguém me quis, repetiu em pensamento, até que alguém me viu como ser humano. E era isso que, no fim de tudo, ela queria que ficasse registrado. Não o escândalo da venda, não o barulho dos boatos, não a vergonha da praça ou seu sofrimento. Mas o fato de que num mundo que tantas vezes reduz mulheres a coisas, houve um homem que a enxergou como pessoa, e a partir daí, ela aprendeu a se enxergar assim também. Com o tempo, o pai virou uma lembrança distante, um nome que não voltava a ser pronunciado. Já não doía. Era apenas parte de um capítulo antigo, necessário para valorizar o livro inteiro. Elisa fechou os olhos por um instante, sentindo o vento bater no rosto. Se tivesse que resumir sua vida em uma frase, talvez diria assim: um dia fui vendida como objeto. Hoje sou esposa, mãe e dona da minha história. E ao abrir os olhos de novo, viu Miguel chamando as crianças para o jantar, o cheiro de pão quente vindo da cozinha, a luz da lamparina acendendo no interior da casa. Levantou-se devagar, guardou a linha e a agulha e caminhou na direção desse cotidiano que, depois de tanta dor, era o seu milagre silencioso de cada dia. Se essa história tocou seu coração, deixa seu like e se inscreve no canal. Obrigado por ouvir até o fim. Nos vemos na próxima história.